dia. Mais um domingo, muito sol, né? Agradeço a todos, aos que estão vindo pela primeira vez, muito bem-vindos, tá bom? Tá chegando mais um pessoalzinho ali, ó. Vamos serenando nossa mente, corações, né, para a palestra. Agradecer a Gilmara pela presença hoje aqui. Tá certo, né? É isso mesmo. Pela presença hoje. Eu vou começar com alguns recadinhos gerais, tá bom, pessoal? O primeiro deles o primeiro recadinho que a gente tem então da casa. Isso, é o nosso projeto Luz e Vida, é um projeto bem bacana que acontece de vez em quando aqui na casa aos sábados, tá bom, à tarde. Então, se vocês tiverem interesse, é só contactar a Silvana e entrar por WhatsApp. São projetos de terapia da mente e do corpo, né? De terapia ocupacional, de artesanato, de descontração, muita risada, né? Então, as meninas aqui, elas já fizeram bastante coisa, né, de artesanato. O de agora a gente volta a retomar a pintura dos panos de prato com giz de cera. E não sai na máquina, tá? Pode lavar que ele não sai. Depois não sai? Não sai. Eu sabia que alguém ia perguntar, estou respondendo. Não, a primeira coisa assim, mas isso é para brincar só, né? Ele não sai, tá bom? Tem toda uma técnica. É de verdade. Tem toda uma técnica aí, depois o pessoal pode explicar. Já fizeram colar, né? Já fizeram bastante coisa bem interessante. Então, sintam-se à vontade, bem-vindos. É só se inscrever, tá bom? Dia 3/12, daqui a pouquinho. Tá bom? Não precisa ter experiência prévia, não precisa trazer material. A gente só pede para se inscrever porque a gente compra o material, tá bom? Então a casa também entrega o material para vocês, tá bom? E depois a renda do pano de prato volta para casa, a gente vende para cá, tá bom? Então é aquela economia circular que a gente fala, né? O próximo recadinho a gente está começando, quem esteve aqui no aniversário do Viana percebeu, grandes quantidades que estão acontecendo na casa, né? Uma delas também, não menos importante, é o nosso diálogo fraterno, tá bom? Não tem dia e hora certa, porque a gente está fazendo um modelo por enquanto. Então, entre em contato no WhatsApp da casa e vocês agendam o diálogo fraterno. Diálogo fraterno é aquela questão de conversar com alguém que tem um pouco de conhecimento da doutrina, às vezes expor alguma questão e pegar uma orientação espiritual, né? Não tem nada a ver com trabalho mediúnico, nada disso. Né? É guia, tá bom? É orientação. Então, às vezes a gente não tem apoio da família, ou não tem alguém para conversar, sintam-se à vontade. Então, vou ler com vocês, ó. O diálogo fraterno da nossa casa é um espaço de acolhimento e escuta, onde você pode compartilhar dores, dúvidas, um ambiente de respeito, sigilo e amparo espiritual. Não se sinta sozinho, estamos aqui por vocês. Procure um de nós voluntários e agende. Então, agendem, tá bom? Para a gente se organizar e fazer um trabalho da melhor maneira possível, tá? E o próximo, pessoal, agradecer o pessoal que já vem trazendo cesta também para nós. A gente sempre fala, né? De pouquinho em pouquinho a gente junta e consegue montar cestas por entorno. Junto com a União, a gente faz esse trabalho. Acho que mais de 15 famílias, 17 famílias que a gente ajuda. Então, se vocês puderem, às vezes tem um macarrão que não vai consumir no mês, ou tem alguma coisa... Então, a gente se sente muito feliz se vocês puderem ajudar também, tá bom? E aqui a biblioteca, a gente tem toda uma organização da biblioteca, um catálogo, então, se vocês tiverem interesse em adquirir algum livro para ler e depois devolver, ou até mesmo trazer algum livro para nós, a gente super agradece também. A biblioteca aqui, o Durval organizou super por prateleira, por título, autor, então tá bem fácil da gente se organizar. A gente sabe que isso aqui é a base da doutrina, né? A gente não consegue evoluir se não estudar, né? A gente vem na palestra, assiste, faz o evangelho no lar, mas isso aqui é um bom complemento para nós, tá bom? Então, se vocês puderem compartilhar também, e eu falo que livro parado também não é bom. Se o livro está gasto, está bem folhado, é porque é sinal que está bem usado, né? Senão ele fica tipo um quadro, né? E agora vamos então, né? A Gilmara, ela está aqui com a gente. Obrigado, Gilmara. Gilmara, né? O tema é busca do equilíbrio. Eu gostei bastante da foto quando eu vi no computador. Então, só para explicar para vocês, para quem não está acostumado a vir na casa, né? A gente vai fazer a prece de abertura, depois a prece cantada, a palestra. Depois da palestra, eu chamo vocês aos pouquinhos para o passe final e o encerramento, tá bom? Nesse momento, se vocês também têm crianças ou até mesmo menorzinhos,
acontece o evangelho lá fora, tá bom? Evangelização ao mesmo tempo da palestra, tá? Só esperar o pessoal chegar, eu vou pedir para todo mundo se conectando, que a gente vai começar a nossa prece, tá bom? Vamos então fechando nossos olhos. A partir desse instante, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que ao longo desta semana, como sempre reforçamos, tiveram trabalho de manter esse ambiente calmo, limpo, sereno, para nos acolher, e que da mesma maneira que nos sentimos acolhidos quando entramos aqui, que possamos fazer o mesmo hoje, amanhã, na semana, acolhendo as pessoas que nos procurarem e que também estiverem necessitando de amparo, de luz, de palavras e até mesmo de silêncio, pois sabemos que podemos ajudar também nessas horas. Que tenhamos muita fé, muita força de vontade e conhecimento à luz da doutrina para seguirmos adiante, mesmo diante das menores e maiores pedras que estiverem à nossa frente. Que esse domingo seja proveitoso, de muita luz, e que possamos expandir a nossa mente, entendermos que as dificuldades são passageiras, mas que diante delas também temos um grande aprendizado e evolução em nossas vidas. Muito obrigado a Deus mais uma vez pela oportunidade e que possamos caminhar juntos, buscando essa evolução moral e espiritual em prol de nos tornarmos humanos cada vez melhores nesse mundo de hoje. Que assim seja. Aí, gente, vocês me ajudam com o coral e depois a Gilmara vem pra cá, tá bom? Eu vou soltar 1, 2, 3, 6 cantos. Já vamos treinando agora. Tá bom? 1, 2, 3. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bonito, né? Essa música é maravilhosa. É minha vez agora? É bom que a gente já vem assim, ó, em cima da nuvem, né? Já vem da palestra em cima da nuvem. Chegou. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja presente em cada coração, em cada lar e aqui conosco, com certeza, a gente não tem dúvidas, né? A busca do equilíbrio. Amigos, olha, primeiro eu tô feliz de voltar aqui, né? Durval disse, nossa, quanto tempo, mulher! Tá na hora de você voltar. Então, eu vim. Eu gosto muito de estar aqui, o carinho, o aconchego de vocês é maravilhoso, a casa é maravilhosa. E o tema, a busca do equilíbrio, me trouxe necessidade de estudo. Lá para 2018, 2019,
já vivia uma vida agitada, né? A vida do compromisso, do trabalho, das necessidades, de ter que atender, né? Atender, a gente tem que ir lá, tem que socorrer, tem que atender. Isso em casa, no trabalho e tudo. E o coração já estava apertadinho. Lá para 2019, né? Eu pensei assim, eu vou fazer uma viagem. Em 2020 eu ia fazer 50 anos, né? Uma data boa, né? 50 anos, eu preciso fazer uma viagem. Aí convidei o Luiz, vamos fazer uma viagem em 2020? Vamos. Para onde nós vamos? Aí a gente ficou escolhendo, escolhe aqui, escolhe ali. Quando a gente resolveu sair, chegou a pandemia aí, não, calma, segura, espera, né? E aí veio aquele negócio da pandemia, os medos, a insegurança, a ansiedade. Por sorte, eu trabalhava num hospital, já tinha bastante tempo, então tinha uma equipe comigo, né? E lá dentro eu passei alguns desafios do tipo tentar ser forte para fazer o outro forte. Todo mundo em casa, e por que eu tenho que sair para trabalhar, gente? Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que ir para o hospital, né? E se esse povo não se cuida, o que a gente faz? Né? Se Luiz, vamos fazer máscara para doar, para vender. Nós fomos para a máquina de costura e fazia máscara, já deixava lavadinha dentro do plástico, enxergava alguém sem máscara, tome sua máscara. Porque a gente começou a entender que a gente poderia prejudicar o outro ao amor ao próximo, né? Executado ali. E o outro poderia fazer mal pra gente se ele também não estivesse bem, né? Então, vamos aí. E aí o pessoal ficava nervoso porque o colega ficava doente, se afastava, daí no outro dia já não tinha mais ninguém, porque os que estavam com medo também não vinham trabalhar. Então foi assim uma loucura, né? E ao passo que os pacientes precisavam da gente. Da mesma forma, qualquer profissão, não podia parar, quem tinha que trabalhar tinha que sair pra rua e tinha que trabalhar. E isso pesou, né, gente? Pesou bastante, pesou na cabeça de todo mundo. Até dos idosos que ficavam em casa, ficaram com receio, com medo. Então, a facilidade com que se propaga a insegurança, a incerteza e a ansiedade no coraçãozinho da gente, hoje em dia, é muito mais aflorada. E isso não foi negativo, não, isso foi positivo. Sabe por que Deus faz isso? Permite? Porque a gente não levava a sério. A gente achava, não é conversa dos pais, da mãe da gente, que isso é frescura, né? Ah, tá doente psicologicamente? Não, é frescura. Tá nervosa? É frescura, é TPM, é qualquer coisa, mas não se investigava se realmente aquilo era algo fisiológico do corpo ou da mente, porque a gente ficava envergonhado de dizer que a gente estava com a mente, né, doente. Com a mente doente. Então a busca do desequilíbrio começou a me trazer essa necessidade. E aí essa palestra chamava Em Busca do Desequilíbrio. Hoje eu já mudei para A Busca, porque eu acho que já evoluí um pouquinho. Tanto no entendimento quanto na aceitação de todos nós com relação a isso. E hoje a gente tem um diálogo fraterno na casa espírita. A gente consegue conversar às vezes com um colega, com um parente, com um amigo, e dizer: eu não estou bem, meu coração bate muito forte, eu fico ansioso, eu não consigo dormir, né? Busca ajuda e assim por diante. Eu ouvi uma frase dizendo assim, que hoje em dia, eu acho que foi do Rossandro, gente, Rossandro na internet. Hoje em dia, rico, poderoso, é aquele que consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir sem nenhum medicamento para ajudar. Que são as pessoas que ainda conseguem manter, né, esse hábito saudável, porque muita gente hoje em dia tem problema para dormir, para relaxar, para descansar. A cabeça está sempre a mil, a mente está sempre a mil. E aí começaram também a divulgar alguns estudos sobre isso. Aí nós temos aí Augusto Cury com um programinha na internet falando sobre a síndrome do pensamento acelerado. Nós temos o Haroldo Dutra Dias também lá com o canal Odisseia dele falando sobre a ansiedade, a não aceitação dos ensinamentos do Emmanuel, que traz muita consistência de Joana de Ângeles também, para ajudar a gente a se entender.
porque isso virou uma doença. E está cada dia mais difícil buscar o equilíbrio diante da nossa inconstância no nosso mundo. O que nos gera equilíbrio? Vamos ver lá de criança, o que nos gerava equilíbrio, conforto, né? De bebezinho era o colo da mãe, o colo do pai. Depois a gente ter a mão da mãe e do pai conduzindo a gente. Só que depois a gente cresce e a gente tem que andar sozinho, tem que dar a mão para quem precisa da gente, né? E aí muda o contexto. Aí a gente começa a se questionar, será que eu consigo? Será que eu tenho condição? E quando a gente acredita que tem condição, a gente vai atrás, né? Mas e quando a gente não acredita? Lá no coraçãozinho da gente, por uma insegurança interior, começa, né, a dar aqueles probleminhas de saúde. E aí a gente se sente doente. E o que é a doença? Lá no dicionário de significados da internet diz que é um conjunto de sinais, de sintomas específicos que afetam um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Então, tudo que não está normal na minha saúde pode ser emocional, pode ser mental, pode ser psicológico, pode ser físico. É porque alguma coisa não está legal. Uma dorzinha, eu estava falando para a Neuza agora há pouco, eu tive chikungunya. Se eu parar de fazer exercício, se eu parar de mexer com as mãos, as articulações doem, trava. Já tem 3 anos que isso aconteceu, porque a chikungunya é um processo demorado. Mas eu sei que isso acontece. E quando isso acontece, o que eu preciso fazer? Exercício. Porque se eu for para a cama, eu travo. Ah, tô com dor, vou deitar um pouco. Não, é o contrário. Tô com dor, vou caminhar. Vou fazer, o Luiz tem aquela, eu não sei o nome daquele aparelhinho de fazer exercício com a mão. Aí eu pego, vou fazer, a circulação volta, aí beleza. Mas precisa fazer, precisa de ação, né? Então, quando há uma dor, um padecimento, alguma ação é necessária da gente. E essa ação pode acontecer de várias maneiras. Aí vem a questão de nós nos sentirmos instáveis, inseguros. Tem uns livros do José Carlos de Luca que fala muito bem sobre isso. Tem livros do Alírio de Cerqueira que também ajuda muito a gente pensar sobre isso. Fora, né, a vasta bibliografia espírita que tem, e as não espírita também, que auxiliam nesse entendimento do nosso sofrimento, do nosso padecimento interior, físico ou interior. Mas é isso. Então, quando acontecem situações que são inesperadas e que nós precisamos assumir uma posição diferente daquilo que nós vivemos na nossa vida, isso nos tira a instabilidade, nos desafia. E aí vem a pergunta, será que a gente está preparado para esse desafio? Porque a gente vai ser desafiado, a nossa vida vai acontecer desafios. Mas será que a gente está preparado? E se a gente não está preparado, o que a gente faz nesse momento? Então nós temos muitas dificuldades de viver nessas novas situações, porque nós desconhecemos muitas vezes o caminho que nós vamos enfrentar. E aí vem o receio, né? O medo. Então, e aí vários autores falam nas nossas crenças, que aquilo que a gente já traz conosco, que a gente já ouviu há muito tempo, muitas vezes podem nos atrapalhar. E a gente nos achar incompetentes para executar ou para viver aquela situação. Sem forças, sem condições, né? A gente se despreza, se menospreza, né? Aí seria o que chamam de autossabotagem. Eu não confio em mim. Eu não acredito em mim. E aí vem aquela história da fé. Nós temos a fé raciocinada. E a fé né, que o Espiritismo nos traz para pensar é que, em primeiro lugar, eu preciso ter fé em quem? Em Deus, né? Em segundo lugar, em quem? Em nós mesmos. Exercitar a fé em nós mesmos. Porque a fé sem ação é morta. Bom, vamos em frente. Lá no capítulo 5, aí já vem a ajuda, né? Lá no capítulo 5 do Evangelho
segundo o Espiritismo, é um capítulo maravilhoso para a gente ler nesse momento da dificuldade. Porque ele fala dos nossos sofrimentos vividos aqui na Terra. Por que que acontece? O que que impacta? E qual é a ação? Quem é o culpado? Quem é o culpado desse sofrimento? Muitas vezes a gente diz, poxa Deus, eu não mereço. Eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sou uma pessoa que quer o mal para ninguém. Poxa, mas caiu na minha mão isso. Aí vem Deus e diz, será que não é seu? Ou será que você não lembra? Né? Será que não é só que você não lembra? Né? Tá doendo, mas é porque tinha que doer. Né? Essa dor ainda é leve, mas tinha que doer para você sentir que tem que mudar. E aí, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que o ser humano pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, veja só, pela maneira como ele encara a vida terrestre. E eu lembro daí, lá no filme da Joana de Ângeles com o Divaldo, que ela falou uma coisa semelhante para ele. Nos momentos de sofrimento dele também, ela chegou e disse assim, vai chegar um momento em que você vai perceber que esse sofrimento seu não tem nada a ver com o outro que te fez sofrer, mas sim em como você quis levar essa situação. Que importância eu dei para o outro, né? Eu acho que eu entendo dessa forma, mas cada um vai entender conforme a sua bagagem. Mas é algo de se pensar. O Evangelho está dizendo isso. Os espíritos que já viveram aqui na Terra estão nos aconselhando. Será que a forma que a gente encara as nossas dificuldades não está fazendo a gente sofrer mais? Sabe o silício? Que a gente fica se castigando? Será que a gente não está botando muito sal na nossa vida? Botando muito sal na nossa mão e jogando esse sal nas nossas feridas, né? Com o nosso pensamento, com a nossa negatividade, né? Então, meus amigos, a doença é isso, é um aviso de que nós estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. Geralmente essa estrada se chama o desequilíbrio. Então tem um grande risco emocional para as pessoas que ficam presas, né, no sofrimento, principalmente na própria mente, com as ideias, os pensamentos que vêm massivos, insistentes. A gente tem que tomar cuidado com isso. Esses pensamentos são bons? Eu estava lendo um livro que é O Poder do Silêncio e ele tem uma frase que diz assim, os pensamentos nem sempre são seus. Esse livro não é espírita. Nem sempre esses pensamentos são seus, mas eles podem ser algo que você ouve, que você traz, né, consigo, ou uma sugestão. Mas se você pensar que são só pensamentos, você pode começar a entender que você é muito mais do que o que você se apresenta. Ou seja, nós, como seres, somos muito mais do que nos apresentamos aqui encarnados. Nós temos muito mais atributos, muito mais características das nossas vivências passadas. E não são só os atributos negativos, pelo contrário, os positivos também estão. E se a gente tem esse ímpeto de ter pensamentos massivos, insistentes, começar a se informar. Isso são só pensamentos. Não me define, não define a minha escolha, não define a minha vida. O que vai definir a nossa vida é aquilo que a gente racionalmente vai escolher fazer ou ser, né? Então, a mente da gente absorve essas necessidades e começa a trabalhar que nem aquele ratinho na rodinha. Trabalhar, 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 trabalhar. Porque a nossa mente foi fabricada, vamos dizer assim, para nos proteger, para nos defender, para resolver problemas, mas no momento que é necessário. Quando a gente está em desequilíbrio, o que acontece? Ela não para. Ela não tem um botãozinho de desliga, sua louca. Você está me deixando cansado. Para com isso, que não é para ir o negócio.
né? E aí entra naquela desarmonia interior e, consequentemente, no processo de sofrimento, no processo de ansiedade que pode trazer a depressão. Porque a pessoa começa a focar só naquilo, não enxerga mais o outro lado da vida, como diz, né? Não consegue porque aquilo se torna importante para ela. Então, nesse momento, a gente tem que pensar o seguinte: será que o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando é bom para mim? Se não é, o que eu vou fazer? Né? Nós vamos experimentar, então, nesse momento, os reflexos físicos de sentimentos negativos que nós vivenciamos, que intoxicam o nosso corpo, as nossas células, né? Desde os níveis espirituais até os níveis físicos. E isso já cientificamente é comprovado. Essas emoções, os pensamentos, quando a espiritualidade já diz que os pensamentos, quando são insistentemente repetidos, eles se transformam em formas pensamentos. Então a gente já começa a carregar um pacotão, um peso, né? A partir desse momento que transformou, né, em uma forma que seria uma forma de doença, das mais variadas espécies. E isso provoca o que a gente chama de fadiga mental, que não permite que as pessoas consigam raciocinar com clareza. Se tornam, então, vítimas das suas carências, dos seus medos, das suas ansiedades, que foram criadas a partir das várias situações vividas, onde elas não estavam preparadas ou esperando acontecer aquele fato, aquela situação. Mas, como diz Jesus, graças a Deus, que ele veio para a Terra e nos trouxe o seu Evangelho, não são os sãos que gozam de saúde, ou os sãos, né, que precisam de médico. Porque para a cura, nem sempre a pessoa consegue um sucesso por si mesma. A reversão. Merecendo aí, então, buscar o quê? Ajuda. Buscar auxílio externo, porque chega um momento que a gente sozinho não consegue. Então, vamos buscar o apoio profissional em primeiro lugar. Dependendo da nossa necessidade, vamos primeiro atrás do apoio profissional. Vamos tentar se colocar em pé, né? É como Jesus orientava as pessoas que passam fome. Não adianta você chegar ali e debulhar o evangelho se a criatura está com fome. Ela só pensa em comer. Essa semana a gente fez um trabalho na rua, enquanto a gente ainda pode, né? E chegou no local em que a gente tinha os lanches e uma pessoa chegou para mim e disse assim: eu quero 2, eu tô com muita fome. Eu disse, só segura um pouquinho aqui, porque eu tava com receio de acabar ali e os outros não receberem. Deixa eu terminar aqui que eu volto já. Ele bravo, né? Mas eu quero, eu tô sem comer desde manhã. O meu coração quebrou, né? Mas se ele não tiver, eu ajeito. Eu não, calma, irmão, calma, eu já consigo. Mas dá para entender? Dá para entender, né? Então, se a gente está carente de alguma coisa, primeiro vamos ficar em pé. Vamos procurar ajuda. E aí depois a gente vai seguir para o entendimento. Para buscar melhoria, né? E além disso, muito importante, desacelerar. Comece a observar. Faz uma parada. Observe o que você está fazendo. O que você está fazendo da sua vida, das suas coisas. Qual é o tempo que você tem para você? Uma vez por semana? Um dia na semana? Um dia muito? Algumas horas? Para fazer alguma coisa para você? Vejam só. Cientificamente, uma das emoções que mais derrubam o ânimo de uma pessoa, minando o seu espírito empreendedor e de superação de percalços, é a autocomiseração, ou seja, a pena de si mesmo, né? Quando a pessoa sente pena ou dó de si mesma, tornando-se uma criatura ressentida, frustrada, amargurada, rebelde, ela traz consigo muitos ressentimentos, muita raiva acumulada,
no íntimo dela, que estão relacionadas a fatos que ela não tem o poder, muitas vezes, de mudar. Sabe o que isso se chama? Alguém sugere? Frustração. A famosa frustração. Que, antigamente, na criação mais rígida, vamos dizer assim, né? Os pais deixavam os filhos sentir dor, muitas vezes. Sentir dificuldade. Para quê? Porque a dor, a frustração, cria proteção. Quanto mais cedo a gente vivenciar a frustração na nossa vida, mais fácil a gente consegue encarar ela quando estivermos adultos. Em compensação, se a gente for sempre poupado desde criança de qualquer sofrimento e tudo chegar na nossa mão com facilidade, o que acontece com esse tipo de adulto? Frágil, né? Olha lá fora como é o mundo. Tem dó da gente? Tem pena? Conheci uma moça que chorou muito para mim, porque ela estava muito irritada, estava com muita raiva. Ela disse assim que ela trabalha numa pequena empresa, que tinha suas regras, e que de repente os chefes dela fizeram uma regra, como eram 2 chefes, que quando um fosse precisar de dinheiro pessoal, que eles assinariam uma fichinha e o outro assinaria também e ela faria o pagamento. Beleza. Passou-se, eu acho que algumas semanas, ela disse que o documento aquele já estava cheio de assinatura dos 2. E aí chegou para ela pagar e ela olhou o documento e pagou o salário do chefe. O outro que não tinha assinado naquele dia ficou bravo com ela. Disse, você descumpriu. E deu uma advertência. E ela perdeu a cesta básica do mês. E ela perdeu os benefícios do mês, ela ficou só com o saláriozinho. Ela chorava. Ela disse assim, eu só fui pagar meu chefe e recebi uma advertência. E aí, você diz o que para essa pessoa? É a vida, né? É a vida. Acontece, é difícil, mas tinha um acordo e o acordo ali, daquela forma, não foi cumprido. Podia ter sido reagido de outra forma? Podia, mas não era ela que ia resolver. Entendam o que eu quero chegar? A frustração dela não ter sido compreendida como uma pessoa que fazia as coisas certas e naquele momento errou, não compensa, porque vai ser o lado de cada um. Quem detinha a decisão de dar ou não dar advertência para ela, o chefe, e ele resolveu dar. Então, nesse momento a gente tem que enfrentar a dor, chorar, ficar com raiva, mas observar por que essa dor está me incomodando tanto. Eu senti dificuldade no mês, eu precisei de ajuda. Graças a Deus ela não precisou de ajuda financeira, mas o que incomodou foi o emocional, a frustração. E vejo que às vezes é uma coisa tão pequena e fácil de resolver, porque naquele mesmo mês seguinte já está tudo bem de novo. Mas isso causou para ela um impacto muito grande. Por quê? Porque interiormente ela não estava preparada para enfrentar esse tipo de problema, né? Com tranquilidade. Não tem errado, não tem certo, é só questão de se conhecer, de se entender, né? Então, muitos ressentimentos de raiva acumulada no íntimo de uma pessoa está relacionado a fatos que não detém a pessoa de mudar sozinha. E aí vem a proposta. Como está meu caminho, a minha vida? Eu estou indo por que caminho? Será que eu estou buscando a estrada mais pedregosa? Ou eu estou tentando buscar a estrada mais leve? Será que eu estou querendo ter razão a qualquer preço? Ou eu estou querendo ter paz? Né? Como eu estou encarando minha vida nesse momento? É necessário, então, admitir que há aspectos na nossa vida que nós não temos como modificar completamente. E é nesse momento que se entende que receber com serenidade, sabedoria, o que nos é ofertado pelas situações e dificuldades da vida, nos possibilita uma maturidade das nossas ações e das nossas reações.
Se algo está me incomodando, é ali que eu tenho que olhar. Se algo no outro está me incomodando, eu tenho que olhar para mim, para ver o que eu tenho dentro de mim que está me incomodando, porque a reação é do outro. E por que eu estou me importando tanto? Por que isso está chegando e me ferindo tanto? Essa é a proposta dos livros, né, de Joana de Ângeles, de Emmanuel. Emmanuel fala muito na aceitação, né? Para chegar à cura, nem sempre a pessoa consegue o sucesso. Deixa eu descer aqui um pouquinho mais, só para trazer o que está escrito. Para chegar à cura, nem sempre a pessoa consegue sucesso por si mesma. Ela vai precisar buscar ajuda, inclusive na casa espírita. Por quê? Os efeitos da prece, gente, é maravilhoso. O evangelho no lar é um remédio maravilhoso. E digo mais, para crise de ansiedade, depressão, aumenta a dose do remédio, não é assim? Qual o remédio? Evangelho no lar. Eu faço uma vez por semana com meu esposo, meus filhos, mas eu não estou bem, eu vou fazer todo dia. Aumenta a dose do remédio. Quer ver um horário bom? Eu não tenho tempo todo dia, eu tenho que trabalhar. Faz antes de dormir. 5 minutos, abre o evangelho, lê. Antes de dormir, já tá com o pijaminha, né, o dentinho escovado, lê o evangelho, bota uma aguinha ali, faz uma prece, um Pai Nosso, toma e vai dormir. Prepara seu espírito. Experimenta aumentar a dose do remédio, depois me conta se não melhorou. Eu duvido que não melhore, duvido, porque já experimentei, esse remédio é bom. As exposições doutrinárias são muito importantes, né? A gente estar presente aqui na Casa Espírita, tomar um passe, conversar no diálogo fraterno, expor. Às vezes a gente não... tem uma pessoa que a gente ama muito, mas não consegue expor o que a gente sente. Tá tudo bem, tá tudo certo, então procura. Tem o CVV. CVV é um canal, um centro de valorização da vida, se eu não me engano é 188. Vocês encontram assim, só colocar CVV na internet. 24 horas você liga, tem uma pessoa, um voluntário do outro lado lá, treinado para te ouvir, para te acolher, para dizer para você, eu tô aqui, pode falar comigo. Você fala o que está sentindo, o que está incomodando, mas põe para fora, para que isso te ajude, porque quando a gente fala, parece que até o problema diminui, né? A indicação de leituras edificantes, né? A transmissão de energia, eletromagnéticas dos passes, tudo isso ajuda para a gente ter mais equilíbrio. Estou tentando achar o mouse aqui. Achei. É isso. E principalmente participar dos estudos doutrinários, porque se a gente tiver conhecimento, como diz lá no budismo, conhecimento leva embora o sofrimento. Então isso é muito importante. A cura não está somente nos remédios. Remédio ajuda, a gente vai buscar o auxílio, os exames, as dietas, as cirurgias, mas nós também precisamos reavaliar como nós estamos vivendo. Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Ninguém melhor do que nós mesmos para saber o que está bom e o que não está bom na nossa vida. Né? E fazer essa limpeza, a higienização das nossas atitudes, se modificando para o bem. Como, Gilmar? Sei lá, tem algumas coisas. Por exemplo, reinventar. Se despeçam daquilo que não faz bem, pare de carregar problema. Alivie, né? Tenha mais curiosidade para ver como vai ser o seu futuro. Viva bem o presente, mas tenha curiosidade para ver, e aí, o futuro, como é que vai ser? O que eu posso aprender para quando chegar meu futuro? Buscar um foco em algo. Ela Hart fala isso numa palestra maravilhosa. Saber dizer não a tudo que não importa naquele momento. Para se dedicar ao que está fazendo. Aí ai meu Deus do céu, esqueci o nome da pessoa. Falei nele agora no início. Falando sobre a meditação ativa. Ele diz que quando você lava uma louça,
Você pode fazer uma meditação ativa, que é observar exatamente o que o seu corpo está fazendo, onde você está pegando, e não deixar sua mente voar. Porque a gente lava a louça pensando que tem que trocar o gás, troca o gás pensando que tem que lavar a roupa, lava a roupa pensando que tem que ir no supermercado. E a vida da gente é essa. Está sempre no futuro, não é? Está sempre no futuro. Então ele diz, pratique estar presente, uma coisa que a yoga, né, faz também. Inclusive hoje acho que tem yoga lá na Exal, que ela faz alguns eventos de yoga nos domingos e publica. Gente, é bom, é uma contemplação da natureza. Estar junto com a natureza faz muito bem. Levar um tapetinho lá, fazer um exercício de respiração, esticar, encolher do jeito que der. O bom da yoga é assim, ó, respeita o seu corpo. A professora contorce, você só vai até aqui que tá bom demais. E agradeça a Deus que você foi até aí. Daqui a pouco você vai mais adiante. Eu nem sabia que meu corpo chegava lá. E a gente vai se surpreendendo com as coisas boas da vida da gente, né? Então é isso. Depois buscar foco, depois partir para uma próxima ação. Não fazer várias coisas ao mesmo tempo. Relaxar, fazer atividade física, caminhar, respirar puro. A gente tem uma bênção aqui nesses nossos bairros. Eu adoro andar por aqui, olhar assim, não tem casa, não tem cidade. Parece que a gente está no fim do mundo de Deus, né? E eu peço para Deus, demore um pouco, porque parece que a gente alivia a ideia. Quando eu chego na minha casa aqui no Alto Taquaral, eu ouço os grilos. Sabe quando a gente vai numa festa, né? E chega em casa ouvindo aquele grilo? Muitos dias da semana eu chego em casa ouvindo esses grilos, porque é um silêncio lá em casa. E eu agradeço a Deus, que não é todo mundo que tem isso. Então, se a gente puder ouvir os grilos, é porque a nossa vida está indo para um momento de acolhimento, de tranquilidade, né? Observar o pôr do sol, caminhar no sol, tomar sol. Né? Eu estava falando com os meninos, que eu trabalho com os meninos lá em Água, são os meninos de 15 anos, só quer saber de joguinho de celular, né? Gente, vamos ali fora. Cadê o sol? Essa pele branca. Que isso? Parece que passou que voa. Gil, não sei o quê. Bota as mãos para cima. Toma sol na palma da mão, pelo menos, criatura. Para você ter mais saúde, sorrir mais, liberar mais, né? Endorfinas, ocitocina no nosso organismo. E outra coisa muito bom, que eu estava até comentando aqui com a nossa amiga, utilidade da gente. Vamos ser útil para alguma causa que não seja aquela do trabalho, da obrigação. É muito bom a gente relaxar a mente fazendo outras coisas. E se a gente conseguir fazer o bem para alguém, melhor ainda. A gente está fazendo o bem para a gente em primeiro lugar. Esse é o primeiro ponto. E está aprendendo a amar o próximo. Então a Casa Espírita está esperando, né? Ajuda de todos, de qualquer forma, de qualquer jeito, nem que você nem saiba o que é. Olha, eu quero ajudar. Chega aqui e diz, eu quero ajudar em alguma coisa. Me ajude a ajudar. Que vai fazer muito bem. Isso, a utilidade nos ajuda a viver melhor, a estar mais presente também. Lembrem-se que em todas as curas que Jesus realizava na nossa vida, ele sempre tinha essa proposta da gente se melhorar. Aprendeu com o seu erro? Tudo bem, errar faz bem, era necessário naquele momento. Mas agora, já sei que dói, né? Diz que a primeira vez que a gente machuca o dedo, alguma coisa, a gente não quer mais nem colocar, né, lá onde machucou, porque já sabe que vai doer. Eu me lembro que a primeira vez que eu machuquei o dedo, meu tio tinha um corcel branco e eu peguei o acendedor dele, achei tão bonitinho aqueles risquinhos assim redondinhos. Eu cheguei ali e taquei o dedo. Nossa, queimou. Chorei. Eu botei o dedo ali de novo, nunca mais. Tô fora. Né? Mas é assim. Lá no livro do Espírito Hamed, o livro diz, com o título Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, é psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Ele faz umas considerações sobre a aceitação. Ele diz assim, aceita atos e atitudes e faz o melhor que puder.
Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo que o outro fez, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode. Que cada indivíduo está num determinado grau de evolução. Portanto, aceita o próximo como ele é. Agora tu, porém, aceita. Mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e do teu autoconhecimento. Assim serás mais feliz, livre de amargores e sentimentos que te aprisionam à vida interior. Errei, peço perdão e sigo em frente. Não encontro mais essa pessoa. Uma pessoa conversando comigo, mas eu nunca mais vou ver essa pessoa. E aí? Ore por ela. Peça perdão em oração. Vai servir, vai adiantar. Se em algum momento, espiritualmente ou fisicamente, se reencontrar com essa pessoa, já está preparado para repetir o seu pedido de perdão. E siga em frente. Dr. Bezerra de Menezes também orienta a paciência com as adversidades, o trabalho do amor ao próximo, o otimismo em relação ao futuro. A gente não está aqui de brinquedo de passagem, não. A gente está aqui para deixar um legado embora, mais tranquilos do que chegamos nesse mundo. Então vamos em frente, né? Retire as pedras do seu caminho. Olha quanto sentimento a gente pode estar carregando. Olha o peso. Tira esse peso, joga fora. Troca por coisa boa, por opção boa, né? E curar o interior para refletir no nosso exterior. Porque toda cura é uma autocura. Essa é uma frase do livro Médico Jesus. E o Evangelho de Jesus é a nossa farmácia, né? Para nos ajudar a curar por dentro e por fora. Tem algumas sugestões rápidas aqui além do Evangelho, né? A gente tem esse livro do Alírio Cerqueira Filho. Na verdade, é uma coleção, né, de livros do Projeto Espiritizar. Mas o que eu gostei bastante dentro desse sentido foi a energia mental e autocura dele, que tem uma linguagem muito gostosa de ler. E ele fala sobre a parda, que parda é uma técnica, né? Que ele diz que é para incentivar a gente a percepção, a aceitação, a reflexão, a decisão e a ação, para que nós possamos tomar consciência daquilo que nos incomoda, de quem somos, de como nós estamos e de modificar aquilo que nós precisamos modificar. Para isso tem o Livro dos Espíritos, para trazer muita resposta para a gente, né? Tem um livro muito bom para os momentos difíceis, de Maria Nilceia, e esse do Hamed, que eu falei para vocês, que tem um capítulo sobre a arte da aceitação. Mudança de atitude? Tá aí uma proposta, mas cada um, né, vai ter a sua lista. Em primeiro lugar, esteja em paz. Antes de tudo, nada que lhe incomode tanto vale a sua paz. Experimente o amor do respeito, da gratidão, né, de sentimentos bons, que tragam amor para a sua vida. Conhecer, né, conhecimento, para trazer autoconfiança. Ter paciência com os contratempos, eles vão acontecer. Não é porque a gente é espírita que não acontece não, viu? Eles vão acontecer. Mas como a gente vai receber? E lembre-se, dentro da casa espírita vocês têm apoio, tem a gente, né? Procure a gente. Busque atividades que provoquem sentimentos de alegria ou felicidade. E o alívio virá por consequência. E lembre-se, é um dia de cada vez. Não é uma mudança drástica. E ele na nossa vida, né? Jesus. Cultivar Jesus na nossa vida. Muito obrigada. Que vocês tenham um excelente domingo, uma maravilhosa e abençoada semana. E que consigam respirar melhor nesse mundo de Deus. Muito obrigada. Viu? Obrigado, viu, Gilmar? Muito legal, né? E é legal saber que a pandemia impactou todo mundo, né? Vem impactando a gente, né? Até vir uma outra. É verdade. Né? Vamos tentar aprender logo, né, Gilmar? Eu queria trazer um negócio legal, porque assim, cada vez mais a ciência ela vem descobrindo coisas, né?
que a gente já sabe, ou a gente ainda nem sabe, mas do mundo espiritual. Esse aqui é bem interessante, eu vou ler para vocês. Foi um estudo feito na pandemia nos Estados Unidos sobre o seguinte: revelando o engano das preocupações, percentual de preocupações não verdadeiras no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. O que eles fizeram? Pegaram várias pessoas com ansiedade nos Estados Unidos e fizeram uma análise do que transformava em problema. Então, de cada 100 problemas, ou 100%, 91%, ou seja, 9, nunca viraram realidade. Nunca viraram um problema. Era uma preocupação exagerada da cabeça. Sabe assim, se chover a roupa no varal, nem tá chovendo. Nem casa eu tenho, moro no apartamento, entendeu? Mas não sei o que, se bater o pé na porta, mas tô dormindo. Então assim, tira tudo isso, né? Essa carga. Só um, ou seja, só 9%. Então de 10 problemas, só um era. Sabe esse um que era? Era uma coisa muito leve, menor do que eu tinha pensado, e essas pessoas, elas subestimavam a capacidade humana. Eu nunca vou resolver, eu nunca vou conseguir, e era sempre menor do que acontecia. Ou seja, a gente vai criando problemas imensos, e às vezes nem é tudo isso. Por exemplo, que ela trouxe da história da moça, né? É um fato, é um combinado, tem um realizado, tem uma culpa, tem um processo naquilo. Que eu posso pensar assim, descombina, eu vou resolver, eu posso ficar aquilo a vida inteira pensando, o que ele poderia fazer comigo, sendo que eu combinei com a pessoa. Então assim, se a gente pensar naquela amortização do problema, resolveu, né? Tanto que no mês seguinte estava tudo certo. Então a gente tem uma capacidade, como ser humano, de criar problemas maior do que existem. Né? É verdade. Então eu achei interessante, cada 10, só um se concretiza. Esse um é menor do que ele acontece. Está publicado lá nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Achei legal trazer, porque Muito isso bom. ajuda, né? Com certeza, obrigada. Deixa muito boa a sua palestra, viu, Gilmar? Obrigada. Alguém quer trazer algum ponto, gente? Achei bem legal mesmo, né? A gente está muito na correria, né? Tá mesmo. A gente nem sabe o que está fazendo, né? O dia parece que voa, né? Voa. De manhã, já de Mas noite. também acho que é culpa nossa. Por exemplo, em outubro estava no ponto Papai Noel. Pra que isso? Verdade. Verdade. O Papai Noel vai sair, não vai nem falar tchau, vai ter o Coelho da Páscoa. Já vai começar. Entendeu? Então assim, a gente mesmo acaba acelerando o processo. Daí a gente fala assim, e o mundo? Não. Quem daqui já enfeitou a casa do Natal? A gente mesmo já tá correndo, né? Eu ainda não. Então, é legal porque assim, é muito sobre mim, né? Não é ninguém que mandou enfeitar a casa, eu pus. Então a culpa é minha, né? Aguenta, que dezembro já chegou. Então assim, a gente vai brincando, mas quanto mais a gente leva na leveza, com estudo, né? Você trouxe muito isso, né, Gilmar? A questão do silêncio, de ter calma. É difícil ter calma, né? Ainda mais no nosso mundo, que a gente tem chefe, tem funcionário, tem família, tem vizinho, a gente mora em sociedade, tem tudo isso acontecendo. Mas a gente consegue, acho que aos poucos, boleto, né? Boleto para pagar. Tem boleto, mas a gente consegue achar umas brechinhas de 5 minutos antes de dormir, ou tomar água tomando água, né? A gente não toma água. Não, a gente só hidrata o corpo. Mas a gente não sabe nem a cor do copo, então assim, a gente às vezes pode dar Verdade. pequenas pausas, né? A gente não tem esse, hoje o grande luxo é esse, né? Não é ter dinheiro, é ter tempo para contemplação. Exato. É o grande luxo da nossa sociedade, os grandes ricos, né? As pessoas que têm muito dinheiro, elas estão valorizando o quê? Isso. Quer viver com pouco, contemplar a natureza. É um pouco dos bisavós, né? Ter aquele sítiozinho, fazer a plantação lá. A gente sabe que não é esse mundo bucólico, né? Mas é um pouco disso. Né? Então, se a gente puder tomar água tomando água, né? Dormir, ler uma só página do livro. Acho que a gente consegue aos pouquinhos, né? Tá de cabeça, né? Em alguma coisa. Né? Fazer piquenique. Só bom. Cuidado com Isso é muito bom. E é muito bom só cuidado com capivara, né? Cuidado com capivara gramado. Mas é gostoso, né, gente? Gostoso. Às vezes a gente tem pequenos hábitos assim que dá pra... A gente tá tão preocupado, né? Trazer o piquenique. A gente tá tão preocupado em comprar a toalha, postar no Instagram, fazer uma legenda. Do que aproveitar. Que esquece de para quem é o piquenique e o que vai ter no piquenique.
É só assim, o copo com a toalha... Não. É verdade. Aí a gente não... vai ter Fazer Wi-Fi as naquele coisas pra lugar? gente, Não, lá é não pros bom. outros, né? Pra mostrar. Mas a gente esquece, assim, fazer piquenique acho que é uma boa. Se alguém conseguir aqui, depois conta. Tem vários locais na cidade, bem legal. Ia, né? Depois proibido, né? Depois que a turma também com respeito, Não. né? A turma deixava sujo e tudo mais, para entender o lado, né? Eu não sei se estão fazendo piquenique, mas eu sei que muita gente vai para lá, que eu tive lá um domingo, nossa, muita gente vai caminhar, senta, leva as toalhinhas, gostoso, senta né? embaixo da árvore. E às vezes só você sentar no lugar, pela Aquele capivara, parque hein, da gente? prefeitura Mas só lá sentar... também, né? Eu tô falando capivara. Cuidado com a febre maculosa. Não, porque o pessoal esquece, gente, é perigoso, hein? Mas achar um lugar gostoso é bom, É bom. né? É uma mascote de pira, não pode mexer com ela. Mas deixa ela lá, a gente aqui. Ela lá e eu aqui. Pode falar, fica à vontade. Então, e quando a gente começa a analisar algumas coisas na vida, né, e algumas coisas acabam ficando na gente, né? E o interessante é que o que mais fica, pelo menos para mim, que eu tenho experienciado isso graças ao nosso bom Deus, são as coisas mais simples da vida. Se você pegar um paralelo, né, como a questão do piquenique, a questão do banho de rio, a questão de você fazer uma trilha no meio de uma mata, a questão de você abraçar uma árvore. Isso. Tem muita Tem energia. coisa mais majestosa, eu acho que é uma forma da gente, é aquela conexão que a gente tem com Deus. Né? Exato. Eu acho muito interessante que tudo hoje a gente tem na mão. Se você quiser, você não precisa fazer comida, basta você ir no supermercado, você compra comida, você põe no micro-ondas, pronto. Antigamente se fazia comida no fogão de lenha. Você tinha que colher lenha. Colhia, né? Era um ritual, né? Saborosa é, quem experimentou comida no fogão de lenha sabe. A diferença que existe no arroz com feijão feito na brasa, escalando, do que aquele feijão congelado que você tira do micro-ondas. Não tem tanta vida, né? Daquele feijão que você compra de lata. Exato. Então, assim, eu acho que hoje a gente tem tudo na mão, mas é bem isso mesmo que você falou, né? As pessoas não têm tempo mais para nada. Eu acho que é na hora que isso que está atrelado ali as armadilhas, que são as armadilhas do sentimento. E um sentimento, diga-se de passagem aqui, que eu acho que é um dos mais perigosos que o ser humano pode ter, não só o vitimismo, mas a questão da mágoa. Está comprovadamente, né, científico também, a gente sabe que a mágoa hoje ela está diretamente ligada, é que nem o cabo do celular quando a gente coloca na bateria para chegar até o celular, carregar o celular. A mágoa, essa carga negativa, ela está atrelada a uma das doenças que mais apavora o ser humano. A gente nem precisa dizer que doença é científico. Exato. Então, assim, eu acho que ontem mesmo eu fui andar e parei o carro, vi um caminho, desci do carro e fui fazer esse caminho a pé. Gostoso, né? Nossa, é uma recarga assim que eu tenho certeza eu vou ter 100 anos, se me permitir, né? Que eu tenha isso, eu vou me lembrar exatamente desse momento que eu vivenciei ontem, que eu experienciei ontem. Você se deu um presente, né? Então é um presente que você não vai esquecer. Não planejado, né? Você tem carro na mão, você tem controle, você não levanta mais. Eu me lembro, na minha infância, minha mãe, depois das 9 horas, ninguém mais podia assistir televisão, ela desligava a televisão e tinha o capricho de colocar a farinha de crochê dela em cima da televisão. Tinha que cobrir a televisão para não sujar, né, para não manchar, para não estragar. Sim. E era tudo assim, então... E as pessoas tinham tempo de viver tudo. A simplicidade, de experienciar a simplicidade, diferente de hoje. Exato. Que você tem tudo na mão e você ainda tem essas pedras no meio do caminho que às vezes o próprio sistema faz, né? Exato. Então, eu acho que a gente ainda é muito vantajoso você experienciar a simplicidade, né? Aquilo que eu acho que é o que mais fica. É que nem você falou, piquenique, né? Você pega ali, põe tudo na cesta e vai para um lugar, né? Quando você lembra de fazer isso.
Você está mais preocupado em encostar no celular o que você vai fazer antes, durante e depois desse evento. Você nem curtiu, né? Essa coisa de exposição social para quê? Exato. Se a Estão sua mudando, né? exposição tem que estar com ele diretamente, Exato. né? Ligada a ele para aquilo. Exato. Né? Então, eu acho que hoje em dia ainda a simplicidade ela é extremamente saudável e ela te evita dessas armadilhas, como você bem colocou na sua palestra maravilhosa. Tem tanta coisa hoje que você pode fazer. Tem. E coisa que não é... É fácil. Né? É fácil de aplicar. É questão do hábito, né? Por exemplo, a gente tem muito disso. Eu não leio livro e eu quero ler um livro por mês. Não vai conseguir. Não consegue. Tem que fazer uma transição, né? Então, assim, igual evangelho. Eu nunca fiz evangelho. Não vou fazer todo dia. Se prontifica a fazer uma vez por semana uma folha. Né? Aí você começa, pô, uma folha deu 2 folhas. Fazer 2 vezes na semana. A gente já quer. Aí não consegue. Aí se frustra. Aí não, tá vendo? Não é pra mim. A gente também quer a estrada, né? Quer pegar a estrada de pedra em 1 minuto. Né? Não dá, né? Verdade. Mas muito bom, a palestra acho que foi abrindo a cabeça de todo mundo, né? Maravilhoso mesmo, viu? Obrigada. O que serve para mim hoje? O que me vai fazer bem para continuar caminhando e talvez ajudar outros a caminharem junto, né? Verdade. Então eu acho que é muita reflexão. É muito. Para você fazer as suas escolhas certas. Se eu vou passar para a Beth, eu passo para o senhor, tá bom? Beth? Só queria fazer um comentário. O que nós estamos fazendo hoje com o nosso. Então, hoje a gente gasta muito, a gente gasta muito nas coisas que está falando da gente. A gente gasta muito, que roupa que eu vou pôr, que eu vou ficar feia, que eu vou não sei o quê, será que alguém vai falar de mim? Então, acho que é isso que é importante a gente pensar. Né? Então, assim, eu não tenho tempo, todo mundo tem tempo. É o jeito que a gente está usando o nosso tempo. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, não é mesmo? Aí eu posso fazer uma visita, eu estou ajudando alguém e ao mesmo tempo estou conversando com alguém. É um tempo que eu escolhi fazer. Aí eu preciso ir no centro comprar uma roupa para ter um aniversário. Será que você tem uma roupa no seu guarda-roupa? O tempo que você gasta indo lá, procura a roupa, custa caro, e aí, pessoal, que roupa daquela pessoa? Já pensou? Então, gente, é o que a gente faz com o nosso tempo que faz a diferença. Para ter a simplicidade, para ter o olhar para o outro, o olhar para a família. Então, eu acredito muito nisso. Tá bom? Então, tem Muito bom. isso também. Muito bom. Tá bom? Aproveitando o momento, eu trabalho com poesia. Eu transformo o que eu vejo, o que eu sinto em poesia. E aí eu fiz em respeito à natureza, considerando tudo que ela me dá. Porque eu digo o seguinte, a minha mãe é natureza, o meu pai, meio ambiente. Minha irmã é ecologia e eu não poderia ser diferente. Em toque de corneta, vou lutando como posso, defendendo o que é nosso, para salvar esse planeta. Mas há tanta indiferença. Tem até gente que pensa que é pura utopia. Pensando assim, mata nossos rios, nossas matas, no seu próprio dia a dia. Uma parábola, né? Que tem muita metáfora. Sim, muita Para ser analisada, né? Frase a frase. Cada verso. Porque a minha mãe biológica, meu pai biológico já se foram, mas eu fiquei e a natureza vai ficar. Então temos que cuidar dela, para poder sentir esse retorno da natureza, né? A sintonia e a frequência. Ele tem que estar sintonizado no nosso planeta para receber essa energia, que é essa frequência que ela nos dá. Porque quanto tempo leva, né, para se criar um grão de arroz, um grão de feijão? Né? Quanto tempo leva? E a gente não pode desperdiçar. E a gente tem que ajudar os próximos também, né? Aqueles que têm mais necessidade. É isso que eu Sim, muito lindo. Olha, palestra boa. Eu adoro quando acontece isso aqui, tá? Quando vocês participam aqui com a gente, que só tô aqui.
Isso é sinal que a palestra foi boa, viu? Quando né? Como o senhor chama? Daniel. Daniel, o senhor já escreveu o livro? Eu tenho uma coletânea e uma mitologia. E onde que ele Agora, a usa? frequência é juntar todo esse material que eu tenho durante 30 anos que eu venho trabalhando, né? Eu venho pesquisando, eu venho carimbando e venho lapidando a matéria-prima que eu preciso usar no meu dia a dia. E eu já encontrei ela e estou usando com muito orgulho, que é participando como voluntário na Avistar. A Avistar é uma instituição que cuida do cego. Então, o que eu aprendi lapidando, eu estou passando para eles agora. Então, é uma atividade que geralmente vai preencher aquele momento de escuridão deles. Olha que visão. Porque já iluminou nossa alma, só do livro lá. Parabéns. É muito lindo, né? Mas ele tem que ficar. A gente não vê aqui por acaso, né? Então, com o apanhado de tudo isso, né, de cada semente aqui plantada hoje, nesse momento, é que nos faz ir para casa refletindo sobre cada sementinha que hoje eu plantou aqui dentro. Exato. Né? O poeta, Tudo. né? Tudo aqui. A palestrante, a bênção que nós vamos ter, né, de usufruir o passe, se for, Exato, né, isso. aqueles que forem usufruir dessa bênção. Então, eu acho que são essas, esse é o remedinho bom, né? São os bons remedinhos? Com certeza, né? Então, eu acho que essa é a riqueza. Eu acho que esse compartilhar é maravilhoso. Sim. Compartilhar de coisas boas. Exato. Sinal que a gente está numa casa abençoada, né? Senão a gente também não teria esse merecimento, né? Pessoal, é isso. Vou pedir para a gente continuar em reflexão, em silêncio, tá bom? Eu vou chamando vocês aos pouquinhos. Aos passistas e passistas dirigindo ao finalzinho da sala, tá bom? Aí eu chamo vocês aos poucos e a gente volta para cá, tá bom? Pessoal, a gente vai chegar aqui pro finalzinho. Eu vou ler uma mensagem do Emmanuel, que psicografada pelo Chico Xavier, tá bom? Eu acho que tem tudo a ver com a palestra de hoje, que a gente fez aqui, né? Chama-se, fonte viva, tá bom? Chama-se Renovemos-nos Dia a Dia. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na afeição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemos-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição de discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. E assim, então, diante dessas palavras, dos ensinamentos, dessa troca vivenciada nesse domingo, que possamos aproveitar ao máximo o nosso dia a dia, sendo luz ao nosso entorno, praticando bem, junto àqueles que estão à nossa volta. E que possamos entender que, por mais difícil que seja a caminhada, podemos buscar o equilíbrio, mesmo nas coisas simples, e também com base que é deixado a doutrina espírita. Muito obrigado pela oportunidade, que tenhamos energia e renovação ao longo da semana,
para nos reunirmos aqui no próximo domingo. Que assim seja.